A maior parte de nós faz um pouquinho a mais que os nossos pais, porque a gente acha que a gente está arrasando, mas quando a gente olha para todas as demandas que chegam com a chegada de um bebê, é altamente complexo. Bem-vindas, bem-vindos a mais episódio do Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. Cada semana eu trago pessoas que são referência em empreendedorismo, ciência, arte, espiritualidade e que buscam expandir consciência no mundo. A gente fala sobre transformação, sobre liberdade e sobre autonomia. E hoje eu tenho a honra de conversar com o Thiago Koch, um cara que se dedicou muito, tem se dedicado muito ao estudo das paternidades, né, mais conscientes, mais presentes. Só alguns dados para vocês terem ideia, né? São quase 6 milhões de crianças que não têm o nome do pai no registro. Cerca de 30% das mulheres que têm filho atualmente são mães solos, né? Então, criar uma criança é um desafio gigante. Estou vendo aqui na prática com a Luna, um amor gigante também, mas são vários desafios. E qual que é o papel do homem nessa relação, né? Então, a gente vai falar muito sobre o mito da incapacidade paterna, o mito do amor materno, como o Thiago, pai de 2 filhos, né, duas filhas da Yara e da Nalu, como ele lida com isso, como ele lida com os cansaços, qual é a forma que os homens têm de participar, de criar vínculos e toda essa expectativa que se tem sobre a mulher, né, que a mulher sabe tudo, que a mulher faz tudo, quão egoístas os homens não estão sendo nesse processo, né? Historicamente sempre foi assim, né, meio que homens colocados num pedestal, mas como isso se reflete hoje para nós na paternidade, como podemos ser pais mais presentes e conscientes, né? Então, conversar sobre isso, o Thiago, um cara que me ajudou muito, tem me ajudado muito nesse processo. Thiago Koch, bem-vindo ao Abrindo Caminhos. Quero te agradecer demais, não só por estar aqui hoje, pelo tempo, pela energia, mas com certeza esse período que eu estou vivendo na minha vida seria muito diferente se não fosse o curso e ter te conhecido, assim. Eu acho que eu cheguei num approach, assim, para paternidade, meio paternidade intuitiva, é tudo, eu vou na intuição e vamos que vamos. E aí, acho que a primeira coisa que você falou no curso foi assim, puerpério é sinônimo de crise, galera. E eu acho que essa preparação, assim, tem me ajudado muito a lidar com os desafios aqui, né? Eu quero entrar um pouco nesses desafios, mas primeiro eu quero te agradecer demais por ter criado o Homem Paterno e por estar aqui hoje comigo, com a gente. Porra, valeu, cara. É um prazer estar aqui com vocês. Então, já deixo aqui um abraço para todo mundo que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, né? Não sei se é de manhã, de tarde ou de noite, ou de madrugada, né? Muitos pais e mães, né, ouvem, às vezes, um podcast, volta e meia, eu recebo mensagem de alguns pais, fala, caraca, estou aqui te ouvindo enquanto estou fazendo o meu bebê arrotar, né? E eu acho que isso é uma das coisas legais do podcast, desse formato, né? Que permite isso, né? A gente não precisa estar olhando alguma coisa, basta um fonezinho e a gente está... E os bebês estão ouvindo podcast já. É a primeira geração que já ouve podcast na largada, né? Desde a barriga, né? Desde a barriga. E eu queria começar, Thiago, que é uma parada que eu vejo que hoje eu vejo que é meio óbvio isso. Tipo assim, eu troco fralda, eu dou banho, eu faço uma questão meio básica, assim, nem entrando na questão ainda muito divisão de cuidados emocionais, mas na divisão de tarefas básicas mesmo, eu vejo que ainda é um tabu muito grande, assim, assim, minha mãe, minha avó, nossa, ele troca fralda, olha que parada, né? E hoje eu vejo que é meio óbvio, né? E eu vejo que para você é meio óbvio, você tem trazido muito isso, né? Mas para a grande parte da população não é óbvio, né? Ainda tem muito preconceito, né? Como é que você está vendo hoje o desenvolvimento das pessoas olhando para a paternidade com um olhar de mais presença, de mais consciência, de mais cuidado e o preconceito que se enfrentam, porque é meio que uma bolha, né? O curso ali, a galera do WhatsApp, aquela ajuda toda, eu vejo que é meio que uma bolha maravilhosa, assim, que a gente está imersa. Mas como é que você está vendo aí o mundão? Você que tem focado tanto nesse assunto. Legal que ontem teve, né, o segundo encontro do curso Puerpério para Homens, e esse foi um dos temas que surgiram no meio do conteúdo, é justamente esse, né? Como que a gente olha para essa troca de bastão, né? Vamos dizer assim. Então, de uma geração, né, que são a geração dos nossos pais, dos nossos avós, que viam de um modelo muito estabelecido, vamos dizer assim, né, de sociedade, com papéis definidos, e isso acabou moldando vários acordos e, inclusive, definições de papéis, literalmente, né? Então, e suas funções, né? Então, esses papéis e essas funções. E para uma parcela muito grande das pessoas, né, as mulheres com esse exclusivamente e impostamente, é importante falar, dentro desse ambiente domiciliar, particular, privado,
né? Então, sim, muitas mulheres exerciam esse poder, mas não era um poder legítimo de conquista, né? Era um poder porque era o único lugar que elas poderiam protagonizar, mesmo que impostamente. E nós, homens, obtendo aí o poder de tudo que é público, né? De estar indo, né? Ir e vindo, trabalhando fora, né? Tendo essa justificativa, essa autorização para que a gente possa ficar o dia inteiro fora e chegar em casa e estar tudo pronto, arrumado. Então, a gente vem desse lugar e a gente não está falando de 100 anos atrás. A gente está falando de 30 anos, de 40 anos, de 20 anos, e ainda é assim. Né? Quando a gente amplia aqui a nossa visão, a gente fura essas bolhas, ainda é uma regra comum em muitas casas. Esses padrões, o que eu vejo é que essa nossa geração, está passando por uma transformação e uma aceleração dentro de um processo de transição. E como todo processo de transição, é lento. E é muito difícil a gente acelerar um processo de transição, né? Porque eles acontecem, ainda mais quando a gente está falando de fenômenos humanos, de comportamentos humanos, né? São múltiplas variáveis que vão impactar, né? Tanto uma transformação individual, mas quanto coletiva também. Então, imagina lá que foram séculos moldando, né, essa estrutura, e agora, de uma hora para outra não, né? Porque né, as mulheres, né, as pessoas LGBTQIA+, vêm lutando muito por justamente essa quebra dessas caixas, vamos dizer assim. Então não é de uma hora para outra, mas quando a gente olha para tempo, é um tempo muito curto por uma transição, principalmente quando a gente olha as urgências sociais, sabe, cara? Então, não sei se eu tô até filosofando demais, mas é porque eu vejo que existe a necessidade de uma transformação muito grande, principalmente de nós homens, né, em relação à equidade, a respeito, a responsabilidades, a uma série de questões realmente que fazem parte, que nos atravessam a todos nós, que fazem parte dessa estrutura, inclusive. Então, eu, você, todo mundo, né, a gente acaba implementando no nosso dia a dia muitos padrões que foram forjados nessa estrutura. E, paralelamente, uma urgência de transformação. E isso pode gerar um gap, né, entre uma urgência de transformação e o que a gente consegue entregar. Então, e a gente, eu falo, nós pais dessa nossa geração, né? A gente vem de um modelo rígido e agora existe uma aceleração legítima, né, pautada em dores, que tem que ser muito rápida e talvez a gente não consiga acompanhar, né? Então, isso não é uma forma de a gente, eu não estou querendo aqui justificar nada, mas refletir justamente sobre isso, né? Como que está esse cenário diante do que tem que ser e do que a gente consegue atingir agora nesse exato momento. Então, acho que pode ser desconfortável. Assim, me arrisco a dizer que talvez nós sejamos aí uma geração de pais que se depare com um desconforto como talvez outras gerações não se depararam, né? Total, Thiago. Tem uma questão que eu vi até um entrevistado aqui, que é o Diego Sandiorgi. Ele fala assim, nós somos aqueles por quem estávamos esperando, né? Então, eu vejo que é muito fácil também criticar, para mim, assim, eu vejo, né? Acho que para a experiência humana, né? É muito mais fácil criticar, reclamar, apontar o erro do outro do que ver dentro, assim, né? Então, muitas vezes, lembrei até de um papo que eu tive com o Gustavo Tanaka, um amigo meu, sobre masculinidades mesmo, né? E aí ele falou, a galera que tá comigo aqui, ó, muitas mulheres acham que eles têm o selo de macho prime, assim, né? Que não é assim, né? Não é que eu lembro quando eu falei que eu fiz o curso, né? Rola tem um certo preconceito de homens e de mulheres, porque é uma coisa muito nova, é uma coisa desconfortável, e eu percebia que é desconfortável para mim também lidar sobre isso, falar sobre isso. Por exemplo, esse exemplo que eu falei, né, da galera parabenizando pela fralda. Tem um lado do ego que gosta, assim, diz, caramba, claro. Eu sou um paizão, que da hora, tô dormindo mal, sou um pai. E eu vejo que tem uma romantização aí da paternidade também, né, e observando o comportamento, assim, dos avós, né, dos tios, das gerações em relação às crianças, tem uma ideia de criança como um ser diferente, assim, né, não um ser humano, mas alguém que não entende, ou que... Enfim, queria ouvir um pouco da sua visão sobre isso, assim, sobre a expectativa que a sociedade tem sobre crianças e os pais, né? O papel dos pais aí como cuidadores, como educação, como tudo, né, cara? Eu tô tentando entender, assim, ainda qual que é o meu papel como pai, principalmente, né? Nesse
nesse cenário todo, né? Quem amamenta é a mãe, né? Eu tô ali mais nesse papel de servi-la, eu vejo assim, mas tentando ser um participante ativo, mas não o protagonista, né? Queria ver um pouco da tua visão sobre isso. Cara, é muito legal a gente estar conversando sobre isso, né? Porque uma coisa tem a ver com a outra. Então, a gente está falando agora de questões estruturais, né? O impacto, né? Dessas diferenças de gerações, que eu acho que está nítido. E talvez agora você esteja vivenciando, por exemplo, sei lá, com seus pais ou com seus avós, essas diferenças, né? De repente, verdades que são absolutas para eles, de repente não fazem sentido para vocês. Então, isso pode ficar bem evidente. Mas quando a gente olha para a paternidade, talvez a maior diferença que eu percebo é que existe sim um movimento de homens que está olhando para a paternidade como cuidado, e não simplesmente como prover financeiramente ou materialmente ou qualquer coisa que seja estrutural, né? Eu vejo que hoje existe um movimento de homens preocupados com a criação de vínculo, com a presença, né, com o cuidado de uma forma geral, e não somente com o bebê, mas também com o parceiro com quem compõe essa família. E eu acho que isso talvez seja a maior revolução que a gente possa fazer enquanto homens nesse momento caótico de estar o mundo, é olhar o cuidado como uma manifestação, uma das principais manifestações das masculinidades e das paternidades, consequentemente. Isso é muito novo, né, cara? Lá no curso eu falo, né, sobre o mito da incapacidade paterna, e do mito do amor materno. Eu acho que vale a gente conversar sobre isso, que talvez muitas respostas venham desse entendimento também. Quando alguém te elogia e quando você se sente o cara, ou, ao contrário, muitas mulheres, né, elas são invisibilizadas, né, elas não estão fazendo mais do que toda mãe deveria fazer, ou o que se espera de uma mãe. Então, o mito do amor materno é justamente essa crença que todas as mulheres têm um roteiro, né? Então já existe um roteiro estabelecido dessa mulher, dessa menina que nasce, daí ela vai crescendo, daí ela é criada para cuidar, daí ela estuda, e depois casa, e depois tem um filho, e esse é o roteiro de felicidade de todas as mulheres. Existe isso dentro de um arquétipo coletivo, né, está introjetado na sociedade, e isso tem algumas consequências, né, porque também nos traz a ideia de que se as mulheres nascem para ser isso, elas instintivamente sabem fazer isso e estão felizes e têm que ser felizes com isso. E aí, quando a mulher se depara com uma maternidade desejada ou indesejada, e isso também traz um grande peso nos desafios, né, de como ela vai aceitar, como que vai ser também esse processo, essa transição existencial. Muitos sentimentos podem surgir, de culpa. De repente, quando esse bebê nasce, por exemplo, ela se depara com a sua própria incapacidade de atender as demandas desse bebê. Se ela não consegue amamentar porque ela está com uma fissura, ou porque dói, ou porque qualquer outra coisa aconteceu, né? Se de repente ela não consegue fazer o bebê parar de chorar, porque o bebê chora, e, cara, entra no nosso cérebro, você sabe, sacode o crânio e fala, pelo amor de Deus, né? O que a gente faz agora? Então, mas está no imaginário coletivo que a mãe sabe fazer a criança parar de chorar. E ela tem que saber. Afinal de contas, que tipo de mulher é você que não sabe fazer a sua criança parar de chorar, ou você não está feliz, você que escolheu. Existe um peso muito grande que esse mito pode trazer essa culpa para a mulher, invisibilidade, né? E eu acho que é legal a gente falar que quem que é a mãe, né? Eu ia falar um palavrão aqui. Quem que é a mãe, né? Mãezona mesmo. Cara, é aquela mãe que teve 5 filhos, que pariu, que sofreu, que criou as crianças sozinha, que trabalhava fora, né? Uma mãe sofrida. Então, é comum a gente comparar, inclusive, né? Porra, a minha mãe teve 5 filhos e não tá chorando aí, você que tem tudo. Essas comparações, elas são cruéis, e reforçam justamente essa crença que toda mulher nasce para ser mãe e vai dar conta de tudo e tem que estar feliz a todo tempo. E, paralelamente, tem o mito da incapacidade paterna, que é o oposto, que diz assim, cadê a mãe dessa criança? Você está sozinho? Você não dá conta, deixa que eu faço. Ou, assim não está certo. É a ideia que nós não sabemos cuidar. E isso também está em todas as pessoas, inclusive em nós. Como também a gente delega responsabilidades nossas. Por exemplo, cortar unha.
né, que é um desafio cortar unha muitas vezes de bebê. Na verdade, da minha filha de 5 anos é mais desafiador que do bebê, confesso. Durante bastante tempo, eu trazia justificativa que eu não tinha jeito ou que eu não sabia. Só que, cara, se não tivesse minha parceira, alguém ia ter que cortar a unha, né? Eu não ia contratar uma pessoa para cortar a unha. Então, é também uma responsabilidade minha. Por que eu não corto unha? Por que eu não tento cortar unha? Por que eu esqueço de cortar unha? É um exemplo simples, mas lá no meu inconsciente, eu entendo que a Bruna sabe. E se eu não fizer, ela vai fazer. Porque ela é mãe, e ela tem jeitinho para cortar unha melhor que eu. Né? Então, são várias coisas que podem fazer com que a gente terceirize as nossas próprias responsabilidades, porque a gente acredita que a gente realmente não sabe, mas o cuidado é uma capacidade humana, não está relacionada a gênero, é uma característica do ser humano cuidar. A questão é que, como a gente estava falando lá no começo, toda uma estrutura, toda uma história, toda uma construção que foi definindo esses papéis e foi fazendo com que a gente se afastasse desse lugar de cuidado, desse lugar de cuidador. Isso é importante a gente conversar porque esses mitos são a forma que a sociedade vai nos enxergar. Tanto que enxergam essas mães invisibilizando, deslegitimando, desqualificando, né, as suas dores, silenciando essas mulheres, e a nós, homens, né, colocando a gente num pedestal quando a gente faz um pouquinho a mais, porque a maior parte de nós faz um pouquinho a mais que os nossos pais, que a gente acha que a gente está arrasando, mas quando a gente olha para todas as demandas, né, que chegam com a chegada de um bebê, e não só as demandas aqui da nossa casa, mas o planejamento, as demandas emocionais, as demandas relacionadas ao luto, né, que a gente perde liberdade, perde autonomia. Então, lidar com todas essas relações que se criam após a chegada de um bebê é altamente complexo e é invisível para a sociedade dentro do meu entendimento, principalmente porque esses mitos eles estão de forma horizontal em todos nós. Eu acho que vejo com naturalidade o questionamento e colocar a gente no pedestal, mas é um risco para a gente, né, de não tomar uma atenção e não ficar se policiando toda hora. Opa, não, calma, beleza, todo mundo gosta de levar um elogio, mas, né, cara, assim, tem um longo caminho. A gente nunca pode esquecer ainda que a gente está numa fase muito mais de reparação do que de reconhecimento. E talvez não venha esse reconhecimento, e aí dê uma frustração muitas vezes, né? E daí que eu acho tão importante, né, o seu curso que você tem trazido, né, você falou de cuidado, né, o convidado aqui do podcast, o Dennis Burgerman, trouxe aqui, o que a gente está vivendo é uma questão de crise de cuidado, né, como um planeta, né, como seres humanos, a gente está na sociedade atualmente, muito, né, nos homens, mas a sociedade como um todo é uma crise de cuidado mesmo. E aí você falou dos mitos, né, a questão dos vínculos também foi uma coisa que pegou bastante para mim no curso, porque o vínculo é uma questão de atitude, né, para o homem, é uma questão de ir atrás, de fazer, essa questão que você falou, né, do cuidado, por exemplo, com a unha, não é uma questão ali biológica, né, a questão, tem alguma, sei lá, amamentar é a mulher que amamenta, né, mas todo o resto é possível ser, no mínimo, compartilhado, né, e levando em conta que o fato de amamentar já tem um desgaste maior, o fato de carregar bebê, de fazer o parto e tudo. Então, crise de cuidado, mitos, vínculo, e acho que o curso é tão importante, né, e a comunidade que você tem formado, para não só educar as pessoas que estão ali, mas para ter um recurso. Tipo, eu tenho uns amigos que estão, e você deve ouvir bastante isso, né? Eu estou com alguns amigos que estão grávidos agora, e eu recomendo para todo mundo, né? Falei para obstetra também. Então, imagino que o crescimento do homem paterno, né, que crescendo aí bastante rápido, pelo que eu tenho visto, é fruto de um trabalho excelente que você tem feito, de uma inovação e de um time, né, de uma comunidade que você tem criado, né? Eu queria saber como é que foi no começo, né? Você comentou um pouco da experiência pessoal sua, né? Com a Yara, com a Ana Lu, principalmente com a Yara, né, na época do começo. Eu queria saber como é que foi o começo, a iniciativa, os perrengues ali para criar um projeto, e você imaginava que ia tão longe, tão rápido? Só antes de responder isso, só falando que o mito do amor materno, né, quem elaborou isso, quem traz isso para a gente é Elisabeth Batander, que é uma filósofa francesa. Então tem um livro chamado Um Amor Conquistado, o Mito do Amor Materno, de 1985. Então, só para... Não é fruto da minha cabeça, né? Mas é uma síntese, o conhecimento já está no mundo hoje, né? Ou, por exemplo, o narcisismo de base, foi outro que eu aprendi ali com vocês. Pô, não sei quem criou, acho que é legal reconhecer, com certeza, reconhecer quem criou, mas o importante é eu saber dessa parada, para deixar ela no meu colo, ela deixar no meu colo de boa, sem culpa, né? Assim, isso que é bom reconhecer, mas a experiência que você promove, assim, eu acho que é eu ter sabido do mito do amor materno graças ao seu intermédio, assim, né? Tipo, essa capacidade de sintetizar, eu acho que é muito essencial na sociedade hoje. Maravilha. Então, vamos lá. Cara, como começou, né?
O projeto Me Paterno, ele nasce, vamos dizer assim, de 2 lugares. Um é de demandas pessoais. Então, quando a Yara, nossa primeira filha, está com 5 anos agora, ela foi super desejada, planejada. E mesmo assim, na hora que veio ali a confirmação, vários sentimentos se apresentaram ali, né? De medo, de angústia. Eu que achava que estava preparadão, né? Naquele momento, quando eu vi o resultado, veio umas paradas que eu nunca tinha sentido antes. Eu não consigo nem nomear, assim, veio um frio na barriga. Uma mistura, na verdade. Nossa, caraca, você pai, né? Eu sempre desejei ser pai e falei, caramba, e agora, brother? Agora não dá para errar. Medo até de morrer, por incrível que pareça, assim, sabe? Tipo, de medo de surfar a onda grande. Medo de acelerar o carro. Começou a me dar umas coisas assim, falar, opa, calma aí, né? Agora tem um ser aqui que vai depender muito de mim, né? 100% de mim. Não 100%, mas 100% do que eu posso dar aqui. Ele depende de mim, muito de mim. Aquilo me gerou um desconforto, e aí eu comecei a perguntar para alguns amigos meus, e aí, cara, como é que foi a gestação? Como é que foi o parto? Né? Puerpério eu não sabia, nem sabia dessa palavra na época. Como é que foi? Aí, né, querendo saber, e a maior parte das respostas desses meus amigos, e aí eu tô falando amigos, tipo, irmãos, assim, que brother, né, eram sempre superficiais, né, falando, cara, é de boa, né, relaxa, você vai dar conta, né, aproveita agora para dormir, que depois você não vai dormir, sempre ficava numa superficialidade, assim, sabe, pelo menos para mim, naquele momento, né, que eu queria falar, não, mas como assim, é só isso? Não, isso eu já sei, né, que eu não vou dormir, que mais, né, não pode ser assim, só isso. E aí eu fui mergulhar um pouco nas minhas próprias referências paternas. Eu tenho 3 referências paternas muito legais, muito positivas, mas claro que cada uma tem as suas lacunas. Então, muitas angústias minhas ou dúvidas eu também não encontrava nessas minhas referências. E aí eu passei e falei, opa, parei. Né? Ninguém fala, ninguém viu, aquela coisa, né? Só ouço falar. E comecei a ir atrás de conteúdos que falassem comigo. E me deparei com um deserto, né? Nenhum conteúdo que estava na internet ou livros conversava comigo enquanto homem, né, enquanto homem, cis, hétero, que seja, dentro dessa fase. Qual era o meu papel? O que fazer? O que não fazer? Aonde eu busco informações que conversem com o meu lugar? Como que eu posso oferecer o melhor cenário possível para minha parceira? Como que eu posso contribuir entendendo que a gestação já é da minha responsabilidade. Claro que naquela época, agora eu estou falando de uma forma elaborada, né? Isso naquele momento era tudo muito confuso, né? Tipo assim, muito confuso. E aí passou a gestação, eu comecei a estudar um pouco mais, participava dos encontros com as doulas, e aquele universo começou a me interessar, né? Eu, enquanto naturólogo, sou da área da saúde, então mais que também o interesse por ser pai, por me estar me tornando pai, mas também por ser uma pessoa da área da saúde e me interessar, né, esses assuntos. E aí veio o parto, e, cara, no parto foi incrível, assim, foi, eu acho que, os 2 partos, né, mas da Yara, assim, naquele momento foi a maior experiência da minha vida, foi algo muito impactante para mim, muito, quando eu vi a Bruna parindo, eu falei, nossa senhora, que mulher é essa, que potência, né, nunca imaginei, né, vivenciar aquilo, né, são coisas que realmente não tem como nomear. Né, se era amor, se era felicidade, é uma coisa que eu nunca mais senti na vida. Até no parto da Ana Lu foi uma outra experiência que eu também nunca senti na vida, assim, tá? E aquilo mexeu muito comigo. E aí a gente cai no puerpério, né? Que é esse lugar desconhecido, né? Altamente complexo, como a gente conversa bastante, ainda mais quando a gente não tem repertório, quando a gente não sabe o que é. E eu caí nesse lugar justamente assim, né? Me achando, porque todo mundo falava que eu ia ser um paizão, né? Eu sou da área da saúde, gosto de cuidar, então, assim, dentro da minha cabeça eu preenchia vários pré-requisitos para me tornar um grande pai, né? E, cara, quando começou, eu falei, o bicho tá pegando e eu não sei. E o que fazia? Esse não sei não era só das coisas práticas, né? E das demandas, mas era do que eu estava vivenciando e como dialogar com a minha parceira que estava vivenciando uma outra, que eu não conseguia nem alcançar. E aí acho que isso foi um dos desafios nossos, né? Porque era inalcançável. Ela falava as coisas para mim e era inalcançável, assim, sabe? Eu falei, como assim? Tipo, não faz sentido. É de tão distante. E eu enxergo essa distância justamente por falta de conhecimento, né? Aquilo nunca tinha ouvido ninguém falar. Ou sempre, beleza, mas eu vou tirar de cara. Enfim,
passamos um ano desse puerpério com muitos momentos lindos, mas com muitos momentos desafiadores em vários aspectos. E isso me despertou um sinal de amarelo, vamos dizer assim, né? Ali como por volta de um ano, falou, opa, atenção, do jeito que está, assim, corremos riscos de repente, parar em lugares indesejáveis, né? Do jeito que as coisas podem, não somente por mim, mas por tudo que estava acontecendo, todas as dinâmicas. E aí eu comecei a estudar de fato. Falando, beleza, então deixa eu entender. E aí eu já tinha ouvido a palavra puerpério, né? Um ano já, muitos assuntos, muitas amigas minhas doulas já estavam começando a assistir, né? Você que está aí envolvido, porque eu estava imerso também, estava trabalhando em outros lugares, mas era um assunto que já estava me motivando muito, assim, né? A emergir. E muitas amigas minhas, naturólogas, que depois viraram doulas, parteiras, falavam, cara, né, fala um pouco mais da sua experiência, compartilha a sua experiência. E um outro motivo que fez com que eu criasse o Projeto Homem Paterno foi que dentro toda essa história aí, no final de quase um ano de puerpério, eu participei de um encontro de homens, lá em Floripa, um grupo chamado Micael Masculino de Alma, e foi a primeira vez que eu participei de um grupo reflexivo de homens, presencial, né, porque era presencial, né. E cara, aquilo foi impactante também para mim, né? Porque eu lembro de chegar nesse lugar, só homens, vários tipos de homens, e aí umas dinâmicas muito legais, assim, que conversam muito com o meu trabalho também, mas o que me chamou mais atenção foi aquele espaço de vulnerabilidade, né? Caras que não se conheciam, com histórias tipo, muito distintas, falando, né, se abrindo, as histórias sendo costuradas realmente, assim, sabe? Cara, aquilo foi muito foda, foi muito legal. E eu falei, cara, eu enquanto naturólogo posso fazer isso, né? Enquanto terapeuta, eu tenho essa formação, só que nenhuma daquelas conversas, quer dizer, teve uma, na verdade, mas praticamente todas não conversavam com o que eu estava vivenciando naquela fase, enquanto pai. Todos traziam ali essas questões, né, existenciais da vida, mas sobre paternidade teve só um relato assim que conversou um pouco mais com o que eu estava vivenciando. E aí eu saí daquele encontro com isso na cabeça. Falei, cara, eu acho que o que eu estou vivenciando, o que eu estou sentindo, talvez seja comum a muitos homens, que talvez precisem de um espaço, né, para conversar, para trocar. Então, após aquilo, 2 meses depois, eu fiz o primeiro Círculo do Homem Paterno, que nem existia ainda curso, nada. Então, o Projeto Homem Paterno ele começou com conteúdos no Instagram. Então, dia 18 de janeiro, acho, de 2018, eu fiz uma postagem, comecei a postar e falar, vou só para... Hoje em dia é isso, né? Para materializar alguma coisa, a gente não constrói nada, a gente faz um perfil, né? Se existe um perfil, é real, né? É muito louco. Enfim, foi uma forma de materializar, de tirar isso da minha cabeça. Então, comecei a fazer umas postagens e comecei a desenvolver esses grupos de homens, de pais, né? O primeiro foi em Floripa, deu 20 homens, praticamente todos amigos. Eu falei, nossa, irado, perfeito, né, cara? Tipo, meu, o plano tá dando super certo. No segundo encontro, um homem. No terceiro encontro, nenhum homem. No quarto encontro, 2 homens, né? Caraca. E assim ficou bastante tempo, sabe, mano? E aí eu vi que... E nisso você estudando, nisso você gostou dos conteúdos que você foi trazendo, nisso você ia trazendo, estudando, passando, e sempre foi nesse conceito de roda, de partilha? Sempre foi. Eu sempre gostei muito, dentro da naturologia, a formação ela acaba te direcionando mais com uma parte clínica, né? Mas eu sempre gostei do coletivo, assim, sabe? Desde os meus próprios trabalhos na faculdade, eu sempre gostei de trabalhar em grupo. E eu percebi o quanto os grupos podem ser, assim, tem uma possibilidade de potência muito grande, né? Tem pessoas que, de repente, preferem um atendimento individual, até porque é uma outra história, né? Eu não estou falando de um grupo terapêutico, né? Quando a gente fala atendimento, a gente já está linkando uma terapia, né? Um grupo de homens ali que eu propunha não era uma terapia, em sim um momento de vulnerabilidade, compartilhamento de histórias, de medos, de angústias, para que a gente criasse um espaço de acolhimento entre homens, entre pais. E aí ficou durante bastante tempo, e aí eu comecei a estudar, fiz um curso com Alexandre Coimbra Amaral chamado Psicologia do Puerpério, enfim, comecei a mergulhar, ler bastante, mas eu vejo que, acho que a maior bagagem que eu trago hoje, né, onde eu estou, para a minha atuação hoje, são justamente as histórias que eu ouço, né? Eu acho que a maior riqueza, você que participou do curso,
né, além do conteúdo, porque eu poderia passar, olha, vê esse vídeo, lê esse texto, pesquisa aqui, né? Mas as trocas, as experiências, né, de cada um, como a gente vai criando uma unidade dentro desse grupo, eu acho que é transformador, vamos dizer assim, sabe? Cada um vai no seu tempo e vai transformar alguma coisa, mas que é um cenário muito propício para isso, né? Para que as pessoas possam dar um próximo passo, que às vezes só precisa um reconhecimento, falei, né? Tipo, poxa, o Rick também está sentindo o que eu estou sentindo. Eu não estou sozinho, né? Ou ele fez isso, nossa, eu nunca pensei em fazer isso, vou tentar fazer isso. Então a gente começa a criar um espaço de encorajamento também entre homens, claro, pautado em valores, né? Que é equidade, sustentabilidade, respeito, amor, cuidado, enfim, né? Coisas que vão norteando, que norteiam esses grupos. Mas, enfim, daí o projeto Homem Paterno começou a crescer. Paralelamente, o Instagram também, algumas postagens minhas começaram a ganhar relevância. Teve um grande gatilho também que foi muito importante, assim, para onde eu estou hoje, que foi a participação do Silêncio dos Homens, junto ao Papo de Homem. Então, o Papo de Homem, até hoje, eles são meus irmãos, né? O Guilherme e o Felipe do Papo de Homem são pessoas, assim, muito importantes na minha trajetória, trouxeram muito conhecimento, oportunidades, acreditaram em mim. É a primeira vez que eu meio que pedi emprego, assim, para o Papo de Homem, né? Para o Guilherme e para o Felipe lá atrás, porque, como eu falei antes, ia 2 homens, um homem, né? Com uma filha pequena, eu movido só conseguia vivenciar isso, ficava pensando, caraca, como é que eu vou fazer dinheiro? Já trabalhei de tudo na minha vida, vou fazer um trabalho que, de repente, não vai cobrir os custos da casa, vou ficar fora da minha casa, não vou conseguir fazer o que eu estou me propondo, o que eu quero fazer. Então, eu estava nesse desafio. E aí eles me convidaram para fazer uma palestra no primeiro PAI que eu participei, e aí quando acabou o evento, eu fiquei na porta lá esperando, tá ligado? Eles saírem. Daí quando eles saíram, eu falei... Galera, é o seguinte, né? Poxa, eu adoro o trabalho de vocês, mas assim, eu produzo evento, eu escrevo, eu medio roda, eu estou precisando de trabalho, mas tem que ser dentro desse universo. E a partir dali a gente começou a criar assim um vínculo muito forte. Então não tem como eu falar da história do Homem Paterno sem falar do Papo de Homem, porque com certeza eles são muito importantes e participar desse Silêncio dos Homens foi algo assim, poxa. É um baita documentário, né? Um baita documentário e mostra aí muita entrega, atitude, né? Conexão aí no que você está experienciando e levar para mais gente e tomar esses não na cara aí, né? De chegar lá, evento vazio e persistir, ir atrás. E hoje, cerca de 100 mil pessoas, mais ou menos, ali no Instagram, né? Os cursos cheios e o índice, mais do que eu acho que os números, né? É o índice de aprovação do coletivo. Acho que os números são impressionantes, acho que do crescimento que vocês estão tendo, e vão ter muito mais, eu acredito, porque o que importa mesmo, que é o qualitativo, boca a boca, acontece assim, porque eu não tenho nenhuma crítica, sendo bem honesto, não tenho nenhuma crítica ao curso, ao formato. Acho que você como facilitador, você como sintetizador, é o que você falou, abrir espaço para as pessoas, né? Acho que principalmente homens, isso vale para qualquer ser humano, mas homens, quando tem esse faça isso é o certo, você já cria uma resistência ali, né? Então, seu lugar ali sempre de facilitação, de fazer um convite, trazer um pensamento, e aí você ouvir esse convite da outra pessoa, e aí ressoa em você, e o tempo para você digerir isso, né? A não obrigação de fazer as coisas. Então, realmente só elogios. E eu lembro de ter visto no documentário também, que eu acho excelente também, já recomendei várias vezes aqui também o Silêncio dos Homens, acho que é incrível. E só mudar um pouco agora, Thiago, de assunto. Bora. Quero imaginar com você o que será um mundo possível com pais mais cuidadores, mais cuidadosos consigo, com a mulher, com a criança, né? O que você acha que, de fato, a gente vira diferente no mundo, ou a gente verá diferente no mundo, com essa... E, de novo, sem colocar no lugar de mais consciência, ou de estamos fazendo melhor, assim, estamos colocando um pouco mais de energia do que os nossos pais, tentando ser melhores ainda. Mas o que pode ser um mundo, assim, seja para as crianças, seja para a sociedade, com pais mais presentes e com mais cuidado? Cara, eu vejo que a gente está falando do início da vida, né? Basicamente é isso. O Michel Odin, que é um dos caras mais importantes assim do mundo em relação a parto, né? O que a gente entende de parto humanizado, né? Esse movimento, o Michel Odin é um dos principais personagens, e ele diz que para mudar o mundo a gente precisa mudar primeiro a forma de nascer,
E isso é muito impactante, assim, para mim, sabe? Porque quando a gente olha para a forma de nascer, não é só realmente do parto, porque quando um parto não nasce só um bebê, né? Nasce uma mãe, nasce um pai, né? Por mais que eles se sintam pais e mães antes, mas vamos dizer assim, né? Com o play, né? Dá o play ali naquele momento. E necessariamente é a construção de novos seres humanos. Então, a gente está falando da transformação, sim, da humanidade desde a sua raiz. E isso eu acho que é uma das coisas que mais me motiva. Não é questão de educação, mas é questão de cuidado, de afeto, de amor, de vínculo, que é a base da sobrevivência para que a gente possa lidar com os desafios da vida. Se eu me sinto amado, se existe um vínculo seguro com as pessoas que compõem a minha família, naturalmente eu me sinto mais encorajado para lidar com o mundo. A teoria do apego, ela é pautada nisso, né? Quanto mais vínculos seguros eu tiver, mais seguro eu vou estar, inclusive, para ir embora, para ir para o mundo, porque eu sei que a qualquer momento que eu precisar, eu tenho para onde voltar. Isso é vínculo seguro. Né? Vínculo seguro não é você estar com a pessoa 24 horas por dia. Vínculo seguro, eu confio tanto em você que eu vou ali sabendo que se um dia eu precisar, eu tenho aonde voltar. O que a gente está fazendo aqui, e principalmente vale falar, né, é algo que vem sendo impulsionado, né, por uma força feminina, dos movimentos feministas, do mulherismo, das mulheres pretas. Eu acho que é importante a gente trazer isso, que não somos nós que acordamos de uma hora para outra. Quem me falou do curso foi minha esposa, né? No final do dia, volta para isso, assim, né? Quem que tá puxando à frente, né? Quem tá puxando esse movimento, né? Não foi a gente, acho que eu tô sendo muito beneficiado, eu como homem branco heterossexual, pela sociedade, acho que eu vou mudar alguma coisa. Esse movimento não é assim. Exatamente. Né? Então, acho que é importante a gente fazer essa aspas aqui, porque é desse lugar que a gente está vindo. A gente só está aqui por causa dessa energia que fala, meu irmão, vai ou vai, né? Não tem mais, né? É isso. E tudo bem, e vamos nessa, porque realmente eu enxergo que esse é o melhor. E quando a gente olha para o início da vida, olha para a maternidade, para a paternidade, eu acho que a gente está falando da base. Da base da vida, e eu acredito que quando existe uma base, e aqui não somente de uma família, eu acho que é importante a gente falar isso também, né? Quando eu falo uma mãe, um pai, não é uma... Eu estou falando de figuras de cuidado, independente da constituição familiar, da organização familiar, né? Independente de como seja essas dinâmicas aqui, porque existem muitos modelos de família. Mas eu acho que essa base familiar pautada no cuidado, principalmente, é algo muito importante e algo que nós, homens, precisamos canalizar a nossa energia. Porque senão a gente vai ficar para trás mesmo. Senão os 6 milhões de crianças sem número de certidão de nascimento vai aumentar esse número de ano para ano. Senão, se são já 31 ou 32% de todas as mães do Brasil são solos, isso vai aumentar, a violência vai aumentar, a agressividade vai aumentar, porque sempre foi assim. Por que não mudar? E eu acredito nisso, sabe? Eu acredito que a paternidade ela pode ser aí um dos principais gatilhos de transformações das masculinidades e, consequentemente, de toda a sociedade. Uma experiência, né? Não é como um conteúdo mental, né? Eu posso ler um livro sobre paternidade, né? Mas a hora que você experiencia aquilo, né? E a transformação, acredito que acontece muito na experiência, né? Eu acho que é importante ler livros, se preparar, mas na experiência em si que essa mudança acontece, né? E entrando um pouco em você, como pessoa física agora, Thiago, você tem hábitos, práticas, rituais, seja meditação, surf, algum hábito alimentar específico que você faz sempre? E se você consegue manter esse hábito no puerpério? O hábito é não ter hábito agora. Esse é o maior hábito que eu tenho agora de não conseguir ter hábito, gente. Olha, eu não estou conseguindo isso. A gente estava conversando com a Bruna essa semana que a gente precisa... E veio dos dois, assim, sabe? Um olhou para o outro e falei, meu, como é que você está se sentindo? Estou sentindo vontade de, sei lá, fazer algum movimento no meu corpo. E ela, não, eu também, né? Então, não, já estou no teatro. Porque é isso, né? Estou imerso aqui, é a prioridade, mas está vindo esse chamado. Eu sempre surfei, né? A Bruna também. Só que é também desafiador, né? Porque a lei de Murphy, né? Quando você pode, o mar tá ruim, ou não tem onda, ou tá frio, alguma coisa assim. A pior maré, a hora que eu posso, geralmente é a pior maré. Geralmente o vento já bateu forte ali. E o físico também, né? Acho que a privação de sono, né? Acho que ela realmente dá uma pegada no físico nessas horas, né? Não, desmotiva, sabe? Você fica cansado, na verdade é isso, né? É um cansaço, uma exaustão mesmo em alguns momentos.
não estou exausto agora, mas tem alguns momentos durante a semana que eu fico exausto. E aí, às vezes, falta energia, só da preguiça, né? Quando a gente fica muito tempo sem fazer alguma coisa, a gente fica com preguiça de fazer aquilo, né? A gente sai dessa rotina do exercício, de sentir a serotonina, a dopamina, e a gente vai se desligando. Mas é algo muito importante, eu quero retomar as atividades físicas, não estou conseguindo ainda. De alimentação, cara, o hábito aqui é tentar se planejar, não é um hábito, na verdade, né? Mas a gente busca fazer um planejamento de congelar a comida, porque é isso, às vezes tu não consegue nem pensar que você vai comer. Se tiver uma coisa que é congelada, que é apertar um botão e tá pronto, né? Essa é a melhor comida do mundo para aquele momento, né? Cara, tá um momento bem louco, assim. Eu acho que essa é a realidade, sabe, mano? Não tô com muitos hábitos, não. Acho que os hábitos mais... Hábito mesmo de rotina é o do cuidado aqui diário, né? Que são as coisas tipo do almoço, de dar banho, de trocar fralda, de dar de comer, né? De brincar, eu tô imerso nesse universo e isso tem trazido algumas consequências, inclusive, que fazem parte, né? Que a gente conversa bastante sobre isso, desses impactos, né? Então, cara, eu tô zero criatividade, zero produtividade. Eu preciso entregar uma proposta amanhã e, meu irmão, tipo, não consigo escrever uma linha, sabe? Semana passada, acho que para quem trabalha, assim, enfim, acho que é um dos sonhos de muitos profissionais escrever um livro, né? E aí, recentemente, teve 2 editoras que vieram atrás de mim, cara, e agora, né, escrevo um livro, tipo, né, mas, meu irmão, aquilo começou a me dar uma ansiedade, cara. Uma ansiedade, né? E várias coisas acontecendo, o mês de agosto foi mês dos pais, teve bastante trabalho, na Lu com 2 meses, né? Então, assim, tô no meio no olho da história aqui. E aquilo começou a me dar uma ansiedade. Eu falei, não vou escrever isso agora, sabe? Eu não tô conseguindo nem escrever uma linha no Instagram, não tô conseguindo nem... Cara, eu tô só repostando. A criatividade máxima é do jantar, pô. Tipo isso, entrem lá no meu Instagram, pessoal, vocês vão ver que não tem um texto meu faz meses, assim, né? Porque eu tô só repostando coisas que eu acho bacanas, porque não tô conseguindo. Daí eu vou falar, não, e tudo bem. A gente fala, não, e tudo bem. Não é tudo bem, né? Tipo, é tudo bem entender que faz parte, mas é desafiador. Parar, pelo menos tá parando para olhar para isso, né? Acho que eu também converso com a Ju essa semana, assim, foi, caramba, precisamos olhar para isso, né? Não sei se vai ter resposta, não. A Luna vai completar quase 2 meses, agora nasceu uma semana depois da Ana Lu. É muita sincronicidade, né? Ana Lu, Luna, acho que é cheio demais isso. Canceriana com o Lu e Leão, assim, então ela é super intensa. Quando ela chora mesmo, assim. Quando ela ri mesmo, assim. Então, sinto também essa exaustão e a gente parou, olhou assim, e agora, o que a gente consegue fazer de fato, né? Então aí vem rede de apoio, né? Conseguimos aumentar a rede de apoio, seja ajuda em limpeza, cozinha, em olhar, mas assim, ao mesmo tempo queremos fazer só a gente, né? Então tô vendo um mito que a gente tá caindo agora também, que é esse mito dos super pais, assim, né? Tipo, nós, eu gosto assim, a gente dá conta, tudo, mas assim, a gente tem possibilidades de pegar ajuda. Então, mas nesse momento não vamos delegar os cuidados. Então, tá umas discussões interessantes, porque tem uma questão de saúde mental, saúde física, voltar a fazer exercícios, voltar o que a gente chama de vida normal, né? Que não é o normal, não adianta mais pensar como era a vida antes, né? Tem uma reorganização aí em todos os aspectos, né? Mas também estamos com dificuldade em quais são esses passos, né? Então, você tá no mesmo momento aí, pelo que eu tô sentindo. Tô, cara. Tô no mesmo momento. E é isso, né? Ao mesmo tempo que vem uma vontade, eu fico muito pensando, cara, se eu tô assim, como que de repente tá a Bruna, né? Porque ela é mais agitada do que eu, né? Super esportista. Então, provavelmente ela deve estar com o mesmo sentimento de querer fazer alguma coisa para ela, de viver, fazer ali, sei lá, pegar uma onda. Eu fico pensando, tipo, porra, será que de repente eu não dou a prioridade então para ela? Sabe? Quero voltar a surfar, mas, poxa, vou dar, de repente, essa prioridade, né? A gente no surf, a gente fala, né, da prioridade, né? De quem tem a prioridade da onda, né? Parece que eu autorizo, né? Não é isso, tá, pessoal? Mas né, de pensar que vou aceitar que esse é um momento agora e nem vou ficar aqui, de repente, esse é o meu mantra, né? O meu desafio, né? Não que isso aconteça. Mas vou tentar aqui não ficar nessa masturbação mental de surf e do que eu não estou fazendo e que eu gostaria de fazer, né? Que isso tudo me gera ansiedade, me gera uma ansiedade, né? Mas tentar aceitar isso, que esse é o momento que são... quantos anos você tá? 34. Então, eu tô com 38. Quantos anos da nossa vida a gente vai cuidar de alguém? Dentro de toda a nossa vida. Sei lá, a gente vai viver, vamos lá, 80 anos no mínimo.
tá? 80 anos no mínimo ali, vamos dizer, que a gente espera, né, que todos vivam pelo menos, sei lá, falou um número X aqui qualquer. A gente está nem na metade da nossa vida, tá ligado? Né? Enquanto a nossa vida a gente tem que cuidar desses seres humanos que depois vão viver as suas próprias vidas. Então, eu tento me colocar desse lugar um pouco mais de fora, muitas vezes, né? E isso me impulsiona, me encoraja. Isso não significa que eu não fique cansado, exausto, estressado, queira gritar, mas me ancora, vamos dizer assim, dentro dessa experiência, né? E de repente falar, olha, né, para mim mesmo, cara, ela tem a prioridade nesse momento. Então, se ela voltar a surfar, a partir do momento que ela consiga se sentir mais livre, ter mais autonomia, naturalmente eu também vou indo, né, seguindo esse lugar para que a gente busque um equilíbrio natural, mas eu fico pensando que, e aí é um processo meu mesmo, assim, é tipo de, caraca, né, eu vou ficar aqui comendo, né, um prato mó gostoso na frente de uma pessoa que de repente não pode comer aquele prato. E vem vários sabotadores, né, cara, de repente, pô, mas né, tem coisas que só ela, ou eu poderia ir nesse momento enquanto ela fica aqui, ou algumas coisas assim, sabe, mas eu sinto que não é o momento ainda, não é o momento assim. E mesmo essa do momento, é muito momento a momento, né? Tipo, pode ser que seja numa hora e na outra já não pode, né? Tipo, eu voltei para os treinos uma hora e depois eu vi que não dava mais, aí eu recolhi os treinos de novo, porque naquele momento dava, quando eu fui naquele dia, depois 2 dias depois já não dava. Aí eu falei, já não vou conseguir manter essa recorrência, eu vou tentar meio que de vez em quando aleatoriamente fazer alguma coisa, mas eu vi que a recorrência não dava, porque a previsibilidade da vida cai muito se você foca mesmo no orgânico, né? Não beber algo orgânico, né? Não tem como eu fazer das 2 às 3 ela vai dormir, né? Das 4 às 5 ela vai mamar ali, né? Eu tô tentando agora, vou ver se eu me matriculo em algum lugar, assim, uma academia, enfim, algum lugar que tenha free pass, que eu possa ir a qualquer horário, tá ligado? Incluindo madrugadas. O Batuba não tem madrugada, São Paulo, uma grande capital teria, né? Mas é isso, porque tem que ser um lugar que fala, tem 1 hora agora, né? Porque às vezes é isso, quando no dia, nos últimos 5 meses eu surfei um dia, e foi no Dia dos Pais, e a Bruna falou, cara, agora é a tua hora, né? Porque incrivelmente a Yara dormiu, a Nalu dormiu, sabe? Silêncio da calma, eu falei, saí correndo, tava uma bosta demais, mas foi irado. Foi irado, caralho. Foi irado, mas é isso, né? Eu sinto que vai ser nesse momento, tipo, agora. Então, tem 1 hora, tem 1 hora e meia, então vou lá, faço alguma coisa. Pelo menos por enquanto. Né? Por enquanto. Demais, Thiago, demais. Valeu mesmo, cara. E, infelizmente, caminhando aqui pro fim do nosso papo, né? Queria saber alguma recomendação de livro, né? Você já comentou agora há pouco, mas 1 a 3 livros que você mais recomenda para as pessoas, seja sobre esse assunto, ou seja sobre livros que transformaram a sua vida. Você, como naturólogo, tem um estilo de vida também que sempre foi alternativo, né? Morando no litoral, sempre trouxe a questão do foco na natureza, né? Então, 1 a 3 livros que você mais recomendou para as pessoas aí na sua jornada, ou que mais te transformaram? Cara, esse é um livro gigante, mas é um livro que dá para você ir lendo como se fossem vários livros, assim, porque tem os capítulos, que é do Andrew Solomon, chamado Longe da Árvore. Tem um filme que depois foi feito, né, um documentário chamado Longe da Árvore, Pais, Filhos e a Busca da Identidade. É um livro, cara, fantástico, onde ele traz o encontro com as diferenças, literalmente, ele fala, né? Eu gosto muito dessa frase aqui. Então, ele traz a vida de pais, síndrome de Down, diferentes pais de autistas, pais de surdos, e essa relação do universo dos surdos, que são lugares que a gente não pensa, né? E, meu irmão, assim, explode a nossa cabeça, né? Pelo menos para mim, assim, me leva... Eu acho que aumentou a minha capacidade de empatizar mesmo, assim, sabe? Pelo menos entender um pouco, mesmo que distante, um pouco da realidade dessas pessoas que não compõem o meu dia a dia, mas que existem, e que sentem talvez as mesmas coisas que eu, ou que tenham necessidades distintas das minhas, mas que eu não enxergo, por exemplo. Então, eu acho que para quem está entrando aí na paternidade é um livro bem bacana, justamente para ampliar a visão, né, de cuidado e de relações humanas. E aí tem um outro livro que eu gosto muito também, que é esse livro aqui, chamado Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades. Eu acho organizado pelo Henrique Restier e o Rolf Malungo, e é um livro muito legal, são várias pessoas que escrevem, né, esse livro, pelo menos para mim, né, enquanto homem, enquanto pai, branco, cis, né, que vem, querendo ou não, de um privilégio, saber
ouvir, no caso ouvir, né, ler aqui as narrativas de homens pretos dentro das suas pluralidades, dentro de todas as suas dificuldades e desafios, eu acredito que também seja muito importante para a construção da minha própria masculinidade e da paternidade. E um outro livro que eu indico que é um livro do Alexandre Coimbra Amaral, chamado Cartas de um Terapeuta para Momentos de Crise. E esse livro, cara, ele é fantástico. São sentimentos escrevendo para você. Então, é o luto te escrevendo. Olha, eu sou o luto, eu chego assim. Então, são sentimentos escrevendo para você. Cara, é fantástico, ao mesmo tempo que emociona, conforta, desconforta, sabe? É um livro que eu acho que para nós homens, aqui falando, né, que talvez tenhamos aí um repertório emocional pequeno, né, quando a gente fala em reconhecimento das emoções, em nomear as emoções, entender um pouco mais, né, dessas emoções, eu acho que é super importante. Então, a princípio seriam esses. Ótimo, pô, eu já vou ter vontade de ler os 3, eu tô acabando o que eu tô lendo agora, vou comprar um, eu gosto sempre de ter pelo menos uns 2 ou 3, mas quando eu me empolgo assim, eu vou escolher um desses 3 aí, porque os 3, geralmente eu compro os 3 aí, depois eu já mudo de ideia no tempo, mas gostei demais. Eu vou lendo em doses homeopáticas, eu pego um, leio ali, dou uma folhada, leio um capítulo, daí já o outro. Não, vai ter vários. Daí para aprender, né, acho que é isso da naturologia também, né, tipo, vendo essa sua formação organicamente é isso, né, tipo, o que você está com vontade, né, de aprender naquele momento, né? Então, eu tenho, sei lá, formei em economia, assim, né? Então eu tenho a tendência a ter tudo meio que em caixinhas, né? Então, para mim é um lembrete constante para lembrar da organicidade da vida, né? Que a vida não é em caixinhas. Então, está sendo um processo interessante. A paternidade tem me ajudado demais nisso. Os desafios, as frustrações, as alegrias têm me ensinado muito. Até hoje não achei nada melhor para autoconhecimento. Já viajei o mundo, já tomei ayahuasca, já fiz várias terapias de vários jeitos diferentes, mas autoconhecimento com um filho pequeno, com essa vontade de se dedicar, né? E digo vontade, porque várias vezes falho nessa vontade, assim, ou a vontade existe e falho em outras coisas, mas tem sido um processo lindo, de muita transformação, de muito aprendizado, assim, de muita curiosidade, de muito cansaço. E quero te agradecer demais aí de novo, Thiago, pelo curso e pelo tempo aqui hoje, pela atenção, e pedir para você deixar a rede social, deixar os próximos cursos para a galera saber o que vai ter aí nos próximos meses. Bom, sigam lá no Instagram, @homempaterno. Tem o site também, homempaterno.com.br. O próximo curso vai ser o curso de gestação e parto para homens. A gente ainda não tem uma data definida, mas provavelmente vai ser em outubro as inscrições. Agora está acontecendo em setembro uma turma do curso Puerpério para homens. São 75 homens que estão fazendo, então está acontecendo, assim, sabe? Eu acho que isso já é um indicador que realmente está acontecendo, talvez lento, como já falei, diante das transformações, das urgências sociais, mas está acontecendo um movimento de homens, né, que está querendo sair dessa zona de conforto. Cara, acho que é isso, né? A gente vai lançar provavelmente em breve aí a 2ª temporada do Papcast. Vamos retomar com o Papcast. Para quem não conhece, é o podcast do Projeto Homem Paterno, junto com a agência Dindom, que a gente está começando. A primeira temporada, vamos dizer assim, foi mais um laboratório para a gente sentir, um piloto, e agora a gente está tentando estruturar assim, para fazer uma parada bem bacana. Eu acho que é isso, cara. Acho que é isso. As outras coisas, tem muitas coisas para acontecer, mas eu nem sei se eu quero que aconteça, porque... Agora eu só quero dormir, pô. Agora eu só quero dormir. Tipo isso, eu nem vou falar para não chamar, tá ligado? Tipo, nossa, e valeu por essa hora que você poderia estar dormindo, já poderia estar trocando frase, mas está aqui com a gente aqui, então te agradecer demais aí. E você manda muito bem no Papcast, acho que o podcast é bem natural para você também. As aulas extras, né, que tiveram no curso ali, são podcasts já de alguma maneira, assim, né? Então, o próprio formato do grupo é meio que um podcast também, né? Tipo, a galera partilhando. Então, esse lugar de facilitação, de trazer, você manda bem demais. E vamos colocar os links aqui, tanto das redes quanto dos livros aí, que eu me animei demais para ler. Te agradecer mesmo aí pelo carinho, deixar você ir ali. Eu tenho uma e deixa eu ir lá cheirar o pescocinho dela. Você com 2 aí já deve estar louco para lá, Thiago. Então, valeu demais, mano. Valeu, cara. Valeu. Abraço, pessoal. Sintam-se fortemente abraçados aí. Tamo junto. Valeu. Valeu. Gratíssimo por ter escutado a gente. A cada semana aqui no Abrindo Caminhos, eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam ser a versão mais autêntica de si mesmo. Se você gostou,
segue a gente no Spotify, acompanha a gente no YouTube, estamos no Telegram, no Instagram, mas principalmente os episódios de podcast aqui no Spotify e no YouTube, toda semana vocês podem acompanhar. Então lembra de ativar o sininho, lembra de se cadastrar para receber as informações. Então cada semana eu tento trazer alguém com um olhar diferente. Hoje a gente falou sobre paternidade, né? Paternidade consciente, sobre masculinidades, sobre o papel do homem. Então um tema que para mim tem ressoado bastante, algo que eu tenho sentido na pele, a importância da gente repensar como sociedade. Então o papo com o Thiago foi incrível, espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem, galera.